Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Daremos início ao ato de instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Economia Popular e Solidária, uma iniciativa do senhor deputado Gabriel Magno. Já pode começar? Aqui a gente vai sempre quebrando os protocolos, né? Bom, gente, mas eu vou seguir meu script aqui. Tenho a honra de declarar aberta essa presente solenidade da Câmara Legislativa do Distrito Federal para a instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Economia Popular e Solidária. E antes da gente começar a conversar, já agradecer aqui a presença de todas, a presença de todos, desejando boa noite também. Vamos compor a nossa mesa. E a nossa mesa a gente tinha feito uma ideia inicial, teve alguns imprevistos, então a gente vai também compondo ela durante a atividade. Então eu já quero chamar aqui, que tem muita honra de estar presente aqui na nossa atividade, o secretário nacional de Economia Solidária do Governo Federal, nosso grande companheiro Gilberto Carvalho. Prazer tê-lo aqui, viu, Gilberto? O representante do Fórum da Economia Solidária do Distrito Federal, Haroldo Mendonça. O representante também da União Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias, a Unicopas, o Francisco Dal Chavon, mais conhecido como Chicão, né? Esse nome ninguém vai reconhecê-lo. Tudo bem, querido? Vou registrar algumas presenças. Também convidar aqui, que a gente já identificou, está aqui presente o Léo Pinho. Cadê o Léo Pinho? Do Ministério dos Direitos Humanos, do Governo Federal. Está aqui também a assessoria do deputado Reginaldo Veras. Tem tanto o deputado federal também, o Bongás, e o Carlos Veras também. A gente convidou, tinham registrado presença, mas estão lá no Congresso Nacional. A gente sabe que quarta-feira é um dia complicado. Quero também convidá-la aqui para compor nossa mesa. A gente vai se apertando um pouco aqui. A Rosângela, que representa aqui o Movimento de Apoio aos Trabalhadores Rurais, o MATR. E aí eu também já agradeço. Aqui tem vários movimentos, acompanhado do MATR, sempre muito organizado. Aqui o Afonso da CMP, Central dos Movimentos Populares. Eu vi aqui a Osana, lá da Horta Girassol, em São Sebastião. O Pedro, depois vai pegando também o nome de todo mundo, a gente vai anunciar todo mundo aqui, as organizações. A ideia também, depois, quem quiser fazer o uso da fala, fará, obviamente, mas já agradeço a presença. E aqui, a gente passar para a nossa companheirada, a ideia é um ato nosso hoje de lançamento da Frente Parlamentar, aqui na Câmara Legislativa. Essa frente, ela tem o objetivo, viu, Gilberto e companheiros e companheiras, de ser também um espaço de articulação, política entre o parlamento, o movimento social, a sociedade civil e o próprio poder público, o governo do Distrito Federal. A gente convidou também o Thales Mendes, que é o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF. Se alguém também da secretaria ainda não justificou o motivo do atraso, mas a ideia é estabelecer essa relação direta aqui também, para pensar e articular em políticas públicas e projetos e programas. A gente sabe que, infelizmente, essa agenda e essa pauta, não só da economia solidária, mas da geração de emprego e renda, do cooperativismo, do microcrédito, de uma agenda de desenvolvimento social articulada com o desenvolvimento econômico, ela ficou suspensa nos últimos anos no país, Nos últimos 6 anos foi interrompido esse processo. A gente viu a degradação da economia pública brasileira, da qualidade, da capacidade dos trabalhadores, de acesso à renda, acesso a direitos. Então, tem um trabalho também importante, e aqui, nós temos muito prazer, viu, Gilberto, de tê-lo aqui com a gente, o Léo, também na nossa tarefa no Ministério, de reconstruir esse processo. A economia solidária
E a gente sempre lembra com muito carinho, né, do nosso professor, o mestre Paul Singer, né, que teve um papel muito fundamental na estruturação dessas políticas nos primeiros governos do presidente Lula e que agora cabe, é uma tarefa grandiosa, né, Gilberto? Retomar, reconstruir esse processo, mas fundamentalmente fazer articulado com o conjunto dos movimentos sociais, né? E aqui está o Chicão, também que representa a Unicopa, são vários desafios, a gente teve várias experiências importantes, né, na consolidação dessas políticas no Brasil, do PAA, produção de alimentos, no PENAI, quando se fala da alimentação escolar articulada com a agricultura familiar, legislação que obriga, né, no mínimo 30%, como é que rearticula isso? Estava até discutindo aqui, Gilberto, esses dias, nós estamos prestes a votar o PPA e a LOA aqui do Distrito Federal para o próximo ano, e nós estávamos identificando na Secretaria de Educação, para dar um exemplo, né, de como é que a gente pode impulsionar esse processo, o que o governo federal apresenta tem muitas lacunas, mas hoje nós temos um ponto que é concreto, uniforme escolar. E o uniforme escolar, no governo Agnello, nós iniciamos aqui um processo, foi uma experiência belíssima, que ainda existe, muito menor, com menos capacidade, que era a fábrica social. E que tinha, na fábrica social, essa capacidade dessa demanda, por exemplo, do uniforme escolar, de ter o investimento e o impulsionamento do poder público para a produção do uniforme, distribuição, compra, aquisição, fazendo a economia girar, gerando esse processo todo. E aqui, hoje, o debate está invertido. O debate é o processo que está meio contaminado na educação pública, em algum setor, que é voucherização. Tudo é cartão, tudo é voucher, né? Então, o debate que o governo faz ao invés de fortalecer de novo o processo de produção cooperativo aqui no Distrito Federal, é o cartão uniforme escolar, né? Você dá um cartão para a família vai no mercado aí e pode comprar. Eles sempre usam um discurso que é falso também, ele é fácil às vezes de fazer, mas ele é falso, da autonomia, que isso gera, né, inclusive movimenta a economia, mas não induz do ponto de vista da produção, né, solidária, cooperativa e até do desenvolvimento local, né? Então, para dar um exemplo só de como que a gente pode articular essas políticas, então a ideia da frente também é que a gente possa ter esse espaço para pensar o conjunto dessas políticas públicas aqui na capital do Brasil. Eu sempre digo que o Distrito Federal tem um potencial enorme de ser um laboratório de políticas públicas, pelas suas características peculiares, né, pela sua dimensão, pelo orçamento também que nós temos aqui, que é um orçamento muito significativo e uma capacidade de tanto acompanhar, mas também de ter mais controle da política pública. Estou falando de um território que é relativamente muito pequeno, né, comparado com as outras unidades da federação. Então é muito mais fácil para o poder público articular essas políticas, não tem os municípios, né, então é uma política muito mais centralizada, pode ter essa vocação de ser, e como foi na história do Distrito Federal, um importante laboratório de políticas públicas. Então acho que essa ideia para a gente começar a pensar e aqui sair daqui já com alguns pactos, né, da gente pensar num calendário da frente, de visitas, por exemplo, à própria fábrica social, aos movimentos do campo, como está esse processo, combinar também da gente poder impulsionar e até mesmo pensar em proposições legislativas aqui nessa casa. Então, eu quero também registrar aqui a presença do nosso companheiro Jefferson, que teve um papel importante para esse dia acontecer, viu, Jefferson? Eu falo mesmo, a gente precisa reconhecer. Eu costumo dizer que o nosso mandato aqui tem sido um instrumento das lutas, né? Então, o Jefferson é o coordenador do setorial de economia solidária do PT, e obviamente que a frente aqui ela é pluripartidária, né? Mas ele veio com essa demanda, precisamos fazer, né? Precisamos organizar, mobilizar, e a partir dessa provocação nós estamos fazendo. Então, quero deixar aqui registrado também, viu, Jefferson, foi muito importante a sua contribuição. Então, eu não combinei com ninguém uma ordem, mas podemos começar, Gilberto, com você, porque acho que pensa também um pouco como é que está a política nacionalmente, a estruturação, e aí depois a gente abre aqui para o conjunto da nossa mesa, e obviamente você está sempre disponível, quiser fazer uma intervenção, um comentário, pode fazer, viu? Muito obrigado, deputado Gabriel Magno. Gabriel, eu quero expressar do fundo do coração uma gratidão imensa a você, a tua equipe de assessores, ao Jefferson,
que construíram essa noite e construíram a instalação dessa frente. Depois eu vou explicar melhor por que essa gratidão. Mas quero também cumprimentar com muito carinho. Eu vejo aqui a sala cheia, isso nos dá alegria, de militantes que são militantes da luta social e da economia solidária. A presença de vocês aqui é que faz sentido, que dá sentido para o trabalho geral, para o trabalho nosso, que estamos tentando reconstruir o papel, o trabalho, a estrutura da economia solidária no Brasil. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Quero comentar essa bancada aqui. Eu brinquei quando eu cheguei, falei, isso aqui tem mais de 500 anos de militância, se somar essa turma aqui da frente, né? Mas não é porque está muito velho, aqui tem muita gente. Não, é por isso, é que a soma, né, de pouquinho em pouquinho. Se cumprimentar cada uma dos companheiras e companheiros aqui da mesa e tudo que eles representam. E dizer que hoje também é um dia feliz para nós, que tivemos uma vitória difícil, mas importante, lá na Câmara dos Deputados, onde foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça a lei geral, a lei básica da economia solidária. Ela tem que ir para o plenário e provavelmente nós vamos precisar de vocês para poder fazer aprovar essa lei, né? O Niro, quero aqui homenagear o Niro, ele tem sido, Gabriel, o nosso articulador das frentes, da Frente Parlamentar Nacional, Federal, coordenada, a frente da mista, Senado e Câmara, né, mas coordenada pelo nosso deputado Carlos Veras. O Niro foi um batalhador para que ela fosse construída e, ao mesmo tempo, tem andado pelos estados para construir, no máximo de estados possíveis, essa frente, né? Então, hoje foi aprovado, foi a terceira ou quarta tentativa, o pessoal do PL chamando o nosso pessoal de comunista, dizendo que isso não podia ser aprovado, que isso é um absurdo, o trabalhador querer mandar na empresa, que história é essa, né? Então, foi uma guerra, e eu quero, então, ao mesmo tempo que homenagear aí o Carlos Veras, o Niro e todos aqueles que se empenharam, já convocar a gente para, quando for para o plenário, nós vamos ter que lotar aquelas galerias lá, porque senão a gente não vai conseguir aprovar essa lei. Mas, olha, a economia solidária, eu fico olhando nos olhos de cada um de vocês, ela veio para defender a nossa vida, a vida dos pobres, a vida daqueles que têm a vocação, né, têm a necessidade de sobrevivência, de ter renda digna, obtida com o próprio suor, com o próprio trabalho, mas, ao mesmo tempo, que, de maneira inteligente, perceberam que, se a gente se juntar, é melhor do que lutar individualmente. Uma costureira sozinha é muito mais frágil do que 10 costureiras juntos. Um catador de material reciclável sozinho tem muito mais dificuldade de sobrevivência do que ele se juntar numa cooperativa. Um agricultor familiar sozinho tem muito mais dificuldade na hora de comprar semente, o insumo, na hora de vender, do que se você tem um grupo de pessoas. E isso se chamou de cooperativa desde muito tempo atrás, e foi muito importante o deputado Gabriel lembrar do Paul Singer, que foi foi o fundador, foi o profeta, foi o precursor, digamos, de toda essa concepção, que mostra o seguinte, que é possível, mesmo no meio de um sistema capitalista que gera exclusão, que gera miséria, que gera exploração, você criar um fermento lá dentro de uma nova sociedade, de novos valores, né? A tal da autogestão quer dizer o quê? A gestão coletiva própria dos trabalhadores. Desaparece a figura do patrão e fica a figura dos proprietários coletivos de uma empresa, de um empreendimento, de uma associação, e, a partir daí, você cessa a ideia de um explorando o outro, um lucrando nas custas do outro, e você gera a possibilidade de, em vez da competição, se viver a colaboração, em vez da exclusão, a inclusão, em vez do ódio, tão marcante hoje na nossa sociedade, a fraternidade.
Tudo isso é bonito de falar, difícil de fazer. Quem tem algum empreendimento aqui sabe das dificuldades que nós temos para tocar essa história no Brasil. Mas a verdade é que, ao longo desses anos, foram se espalhando pelo Brasil, em parte pela necessidade, pela crise do emprego. Não tinha outro jeito de viver, a não ser se juntar e em parte pela criatividade do nosso povo. Graças a Deus, Gabriel, são milhares e milhares de empreendimentos que se reclamam, se incluem nisso que nós podemos chamar de economia solidária. E aí coisas muito bonitas. Eu levaria horas aqui contando para vocês, e vocês mesmos devem saber aqui no Distrito Federal as iniciativas que nós temos. E essa gente toda se deu conta também de que só dá para tocar a economia solidária se a gente formar redes, se a gente se juntar também os empreendimentos. Uma cooperativa sozinha não tem como tocar, um empreendimento social sozinho não tem como funcionar. Por isso é que nasceu a Unicafes, a Unisol, a Unicatadores, a Concrab, e depois tudo se juntou em torno da Unicopas. Por isso que se juntou também uma rede de gente das universidades que se juntaram numa rede de tecnologia social para incubar, para apoiar as cooperativas. Por isso que se nasceu também o Fórum da Economia Solidária em todo o país e que tem a reprodução nos estados. Tudo articulado, tudo se conversando, juntando forças para poder construir a rede da economia solidária. E por isso também que, iluminado pelo professor Paul Singer e pelo grupo que ele foi formando, o presidente Lula, em 2003, criou a Secretaria Nacional da Economia Solidária. É uma secretaria popular e solidária. É uma secretaria, sempre ela foi frágil, porque nem o nosso governo, nem a esquerda brasileira entendeu ainda a importância da economia solidária, mas ela fez muita coisa, ela fez um trajeto importante de juntar todo esse povo, estimular. O que existe de economia solidária hoje está muito vinculado a esse trabalho que foi realizado também pela Senais. Mas depois veio o golpe, tudo desapareceu, e nós agora estamos retomando esse trabalho. Para vocês terem uma ideia, eles tinham destruído o Ministério do Trabalho, e a nossa secretaria, então, nem se fala, virou uma coordenaçãozinha no Ministério da Damares. Então, o trabalho de reconstrução que nós estamos fazendo, ele é lento, ele demora, ele custa dificuldades, nem a nossa transição entendeu direito, porque nos deu uma estrutura desse tamaninho, pequena, praticamente sem orçamento, mas não importa. O que vale é a energia que circula entre vocês, que circula no país todo. E por isso, Gabriel, que a frente parlamentar é importante, porque nós estamos querendo botar de pé a economia solidária na vida, nos empreendimentos, mas também na instituição, no governo. É preciso que a economia solidária não seja olhada como um nicho, um grupo de bonzinhos que forma uma redoma de vidro e fica ali tentando fazer o bem viver, fazer... Não! A economia solidária nasceu para ser farol. Ela tem que fermentar no meio da economia. Nós sonhamos um dia que haja um Ministério da Economia Solidária, junto com o Ministério da Economia da Fazenda, disputando a posição de um tipo de economia novo que nós queremos que se irradie por todo o Brasil. E para ter caixa de ressonância, para que isso se amplie, é muito importante, Gabriel, que a gente tenha uma frente parlamentar como essa que vocês estão constituindo aqui. Não só para constar na ata e ficar arquivada ali, não para constar apenas na tua biografia, Gabriel ajudou a criar tal. Não, para que ela seja, como você falou, um espaço de debate, um espaço de estimular os empreendimentos, um espaço para ser um porta-voz, para ecoar na sociedade do Distrito Federal que há uma economia solidária que vai crescendo aqui no DF, para propor novas regras, novas leis que nos facilitem. Nós temos que pensar numa lei da economia solidária no Distrito Federal que nos ajude a facilitar. Você deu um exemplo ótimo. Por que os uniformes das crianças, ou o uniforme dos presidiários, ou a comida, muitas vezes
de certos eventos e tal, não pode ser feito pela economia solidária. As compras públicas podem contar com a economia solidária, podem ajudar a dinamizar a economia solidária, recebendo para o povo mais qualidade a preços melhores para o Estado. Enfim, há uma enorme possibilidade, Gabriel, de que vocês vão nos apoiar, né? E eu concluo dizendo que nós não queremos um trabalho da economia solidária só fazendo eventos, fazendo encontros, fazendo congresso. Todo mundo está cansado disso. Nós queremos uma economia solidária que ajude lá na base, que melhore a vida dos catadores, das artesãs, dos artesãos, de todos aqueles que entendem que o melhor caminho é esse. E o caminho que nós estamos seguindo são duas vertentes fortes. Uma delas é qualificação. Nós precisamos que a nossa gente seja muito bem formada, formada tecnicamente, entenda do ofício, entenda da gestão. Se você der para um grupo de costureiras máquinas e tal, mas não der uma formação, nada garante que o empreendimento não vai ser um voo de galinha. Começa aqui com entusiasmo, daqui a pouco começa a brigar, não sabe fazer uma gestão. Eu, por exemplo, fui de um empreendimento de economia solidária no tempo que eu era metalúrgico, em que a gente montou uma fábrica de janela, de portaria, tal, uma serralheria. Chamava-se ABC, Serralheria e Todos. Acontecia, Gabriel, a gente não tinha nenhum preparo, era um tempo de inflação, a gente não tinha capital de giro, ia fazer orçamento de uma porta pantográfica, de uma porta de vidro, de qualquer coisa, fazia orçamento, quando ia comprar o material, estava mais caro do que o orçamento que nós tínhamos feito, né? Como diria a Madre Superiora, se fudemos, porque não teve jeito da coisa ir para frente, né? Então, é isso, nós precisamos de ter qualificação, conhecer o mercado, conhecer como é que se disputa melhor as posições, como é que se faz a gestão coletiva, que é mais difícil. Quando é um patrão só, é mais fácil para ele tocar. Quando é 10 cabeças ali, cada um, todo mundo tem que mandar, todo mundo tem que obedecer. Então, não é fácil. Então, e junto com isso, a formação política. A pessoa tem que ter a consciência do que ela está fazendo, de que ela está vivendo novos valores. E ninguém nasce com a economia solidária na cabeça, no coração. A gente nasce ao contrário. Na nossa sociedade é a competição. É o farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, a gente precisa qualificar as pessoas também para que elas tenham compreensão. E aí, gente, uma coisa muito importante. A economia solidária, como eu já disse, tem que ser um farol no meio dos pobres, né? Vocês sabem que nós estamos perdendo os pobres. Vocês sabem que nós estamos com muita dificuldade de diálogo. A economia solidária tem que ser uma forma de furar a bolha, de conversar não com os convertidos, conversar com aqueles que ainda estão lascados, mas acreditando no Bolsonaro. Lascados ou iludidos, às vezes, por algum padre, por algum pastor, coisa que valha. Então, nós temos que fazer um trabalho de conscientização, senão não vale a pena fazer economia solidária se não for para isso. E para dar sustentação para esse governo Lula. Vocês sabem que se nós não fizermos um método de participação, de construção coletiva, de botar o povão com um grande processo de comunicação popular, de conscientização, de organização, nós sofreremos um golpe como já sofremos. Hoje, fizeram um escândalo com o ministro do Trabalho, votaram ontem à noite, vingança dele, contra ele, a lei a volta da carteira verde e amarela, um programa de juventude que livra a empresa de qualquer trabalho, só porque ele soltou uma portaria que obriga as empresas a cumprir a lei. Qual é a lei? Quando é trabalho de domingo, tudo bem, já está acertado. Agora, quando é trabalho de feriado, tem que negociar com o sindicato. E aí, as empresas que elegeram esses caras, fazem eles irem contra os trabalhadores e contra a gente. Então, ali, se nós depender só do Congresso, você pode dar tudo para eles. Tudo quanto é ministério, mas eles vão querer mais, não acaba nunca. Então, essa questão da gente se organizar é fundamental e eu quero insistir. Economia solidária tem que ser uma forma de organizar o povo. E a outra coluna que nós vamos trabalhar, e vocês vão ver no próximo ano, é arrumar dinheiro para a economia solidária. Os empreendimentos precisam ter equipamento, precisam ter dinheiro, ou sem retorno, ou com juro muito subsidiado, para poder funcionar, senão não adianta. E um país
que financia como financia o grande capital, a grande empresa, vocês acham que alguma fazenda dessa, lá do PADEF, vem do dinheiro do próprio cara? É tudo financiado pelo banco, pelo Pronaf, pelo Pronaf não, pelo Plano Safra. E mesmo a agricultura familiar precisa do Pronaf. Qualquer empresa dessa que está no Distrito Federal tem dinheiro público. E por que a economia solidária não vai ter? Vai ter. E vai ter, no ano que vem vai ter. Então, nós estamos trabalhando nessa perspectiva. Então, Gabriel, termino agradecendo mais uma vez e fazendo com vocês essa parceria. Eu não sei se tem algum outro deputado que está presente, que eu não saudei, acho que não, né? Então tá. Então, eu, mais uma vez, agradeço demais a presença de vocês e dos companheiros de mesa aqui. Muito obrigado, gente. Obrigado, Gilberto. Aqui não está presente, mas à nossa frente, se eu não me engano, teve 10 assinaturas. Então, dos 24 aqui, 10 parlamentares já se comprometem também com essa agenda. Nossa tarefa é também mobilizar e sair daqui com alguns pactos mínimos. Gilberto, você estava falando, eu lembro que eu tive a honra, né, que é um prazer, conheci o Paul Singe em 2006. A gente estava realizando uma atividade preparatória para o Fórum Social Mundial. E ele falava da economia solidária com essa paixão, mas no sentido estratégico, de que a construção do novo mundo possível, que era o lema do fórum, passava pela economia solidária, né? Passava por essa construção. Então, muito fácil daqui também das palavras. Já faço um convite, viu, Gilberto? Porque quando você chegar, estava conversando ali com o Claudio Honor, companheiro do MATR, ele é de um assentamento lá no PADEF. Você citou o PADEF aqui. Então, no PADEF a gente fez, né, Claudio Honor, com uma emenda parlamentar da deputada Arlete Sampaio, que não é mais parlamentar, mas na legislatura passada, um projeto inédito no Brasil, que é um sistema de irrigação no assentamento com energia fotovoltaica. Então, já faço aqui o convite, viu, Claudio Honor, em seu nome, em nome do assentamento, para a gente poder ir lá também visitar. Acho que a ideia da frente é conhecer essas experiências, para a gente também poder, como é que a gente pode reproduzir, e nesse caso é fundamental para a produção dos assentamentos, né, a questão da água, né, então fica aqui já o primeiro encaminhamento da frente. Você vê que a frente serve para alguma coisa, né? A gente vai acumulando força. Virou um mantra nosso, Gilberto, aqui, que a gente aprendeu com o movimento da luta pela terra, que governo e feijão só fica bom com pressão, né? Então, é o papel nosso aqui, fazer essa pressão para dar certo, essa feijoada ficar boa. Porque a qualidade do feijão a gente sabe que é boa, né? A qualidade do governo é bom, né? Nós temos Lula, vários, mas tem que ter a pressãozinha lá para amolecer um cadinho, né? Senão fica meio duro. Então, passar aqui a palavra, vou começar com o governo, depois a gente escuta o povo, né? Aí vai fazendo a curva, né? Eu aceito, sem açúcar. Então, Léo, obrigado pela presença, tá aqui, também tem sido um grande parceiro, está lá no Ministério dos Direitos Humanos. Não é mais o daquela que você falou lá que ficava bem, né? Mudou, é outra agenda, é outra... Mas, Léo, obrigado, viu, querido? Então, com a palavra também para a gente... Obrigado, deputado Gabriel Magno. Queria primeiro cumprimentar todos os empreendimentos aqui presentes, as entidades, os movimentos sociais aqui presentes, que, na verdade, é isso que move a economia solidária, né? Não é nem governos, nem Poder Legislativo, nem universidades. A economia solidária é a economia de auto-organização da classe trabalhadora brasileira, da classe que vive do trabalho. Então, queria iniciar dando essa saudação. Segunda questão, Gabriel, precisava fazer uma referência aqui, viu, Gilberto? O Gabriel é o grande organizador aqui das frentes parlamentares aqui na Câmara do Distrito Federal. Ele tem cumprido um papel muito importante de trazer o legislativo para perto do povo, para perto da classe trabalhadora. Eu tive agora, recente também, a gente teve o lançamento da Frente Parlamentar de Saúde Mental, de População de Rua, e agora na de Economia Solidária. E em todas elas, a discussão da economia solidária, da autogestão, é um dos instrumentos para organizar essas populações. Então, o Gabriel tem cumprido esse mandato.
e essa grande tarefa aqui no Legislativo do Distrito Federal. Então, parabenizar o Gabriel por esse trabalho. Falar aqui para vocês que é difícil falar na mesa com pessoas aqui que são referências minha de formação, né? O nosso comandante Gilberto aqui já falou, né? O Gilberto Carvalho, mas queria fazer aqui menção ao Chicão, né? Que vai falar logo depois. Tive a honra de estar na direção da Unicopas, né? Sendo o Chicão na presidência da Unicopas, eu na tesouraria, junto com os amigos da Unicatadores e da Unicafes também. E o Chicão foi uma pessoa que transitou, né, Kenner, num momento, acho que mais difícil, né, de consolidação da Unicopas, que foi durante o governo anterior, em que nós não tínhamos diálogo institucional. Não estou nem falando política pública, porque isso a gente já sabe que não tem. Diálogo institucional não tinha. E logo, na sequência, uma pandemia que afetou diretamente os nossos empreendimentos, né? Muitos empreendimentos, inclusive, não aguentaram aquele momento por essas questões, né? Você não tem política pública, não tem capital de giro, né? Incentivo, etc. Então, foi uma questão importante. E também reforçar aqui o papel do nosso companheiro Jefferson e o Niro, que tem ajudado a fazer esse debate no interior do Partido dos Trabalhadores, mas também dialogando com os demais partidos, né, que constroem o governo Lula, de colocar a centralidade da economia solidária. Então, parabenizar ambos aí por também esse papel. Eu queria falar aqui, curto, que eu acho que quem nos toca e quem nos dirige no governo federal para essa agenda é o Gilberto Carvalho, é a Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho. No âmbito do Ministério de Direitos Humanos, o que a gente busca é encaixar a estratégia de auto-organização da classe trabalhadora, que é o centro, o sentido mais estratégico da economia solidária, nas nossas iniciativas, e sempre buscando fazer parcerias, dialogar e construir, fortalecer o nosso grande instrumento no governo federal, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Esse é o nosso grande dispositivo para construir transversalidade, intersetorialidade. Então, é fundamental a gente continuar e fortalecendo, né, Haroldo, que também ajudou a construir esse instrumento, né, das Senais, de a gente avançar para chegar nessa grande bandeira dos movimentos de economia solidária, de a gente se entender como um ministério na esplanada dos ministérios. E aí eu coloco, eu acho que o primeiro ponto que eu queria trazer aqui de reflexão, Gabriel, nós temos um desafio estratégico, que é colocar o sentido da economia solidária, de que é através da construção do cotidiano, da praxis, de buscar instrumentos alternativos de geração de trabalho e renda. E instrumentos que hoje não são experiências exitosas. Hoje se consolidaram com grande potência. Hoje eu estive na inauguração da Coapar, na divisa ali de São Paulo, né? É uma agroindústria de laticínios, dirigida pelos companheiros do MST. Hoje nós temos o MST no mercado financeiro. Vi que teve a Coapar, agora entrou, né, na 4ª operação de disputa do sentido do mercado financeiro. Então, nós estamos falando de setores que têm influenciado o debate da política econômica no Brasil. O Gilberto falou de uma experiência que não avançou, mas nós temos, né, inclusive lá na região do ABC, uma fábrica recuperada que continua sendo uma das líderes de mercado, que é a Uniforja. Então, nós temos experiências de cooperativas de crédito, geridas pelos companheiros e pelas companheiras da Unicafes, que disputam o sentido estratégico da concepção de crédito no Brasil. Então, o sentido da economia solidária é reconhecer que é possível ter empreendimentos que estão começando, empreendimentos, às vezes, que cumprem um papel de inclusão social, às vezes com pessoas da saúde mental, da população de rua, além da dimensão econômica, né? Mas nós temos também, na economia solidária, uma rede nacional de produção de algodão orgânico e de roupas, que hoje é reconhecida pelas grandes redes, inclusive, que é a Justatrama. Então, o que eu quero dizer é que hoje nós temos as condições
de colocar novamente no Brasil, porque nós temos diálogo institucional, voltaram os conselhos, a Senais voltou com o Conselho Nacional de Economia Solidária, que havia sido encerrado. Nós voltamos com os comitês de população de rua, agora com as conferências nacionais, já teve a Conferência Nacional de Saúde, vai ter a Conferência Nacional de Saúde Mental. Então, está voltando os instrumentos, voltou também o CONAMA, enfim, uma infinidade. Eu tive num debate na Secretaria-Geral da Presidência sobre o sentido da participação social e os avanços necessários. Então, a gente tem esses instrumentos, mas nós precisamos colocar o debate no lugar certo, que é o debate de que a economia solidária é um debate da política econômica que nós queremos para o Brasil. Porque, senão, só outros atores sociais e econômicos fazem esse debate. Os grandes brancos, o grande empresariado, o agronegócio. E é nesse sentido que nós temos experiências pungentes que podem ser referência na construção de uma política econômica que centre seus instrumentos no fortalecimento das experiências da classe trabalhadora. E aí eu cito aqui, nesse sentido, que nós também temos experiências que já deram certo nas compras públicas, o PAA, o PNAE. E para disputar a política econômica do Brasil, é disputar as compras públicas. Nós precisamos avançar no conjunto dos ministérios, progressivamente, experiências de compras públicas, baseadas no PAA e no PNAE. Nós precisamos, com essa frente parlamentar aqui no Distrito Federal, Gabriel, fazer o debate de que nós precisamos que o governo do Distrito Federal implemente experiências de compras públicas da economia solidária, do cooperativismo popular. E, para encerrar, eu queria, na verdade, fazer um ode, uma homenagem a todos os movimentos sociais, aos empreendimentos econômicos solidários que passaram, aí, Chicão, pela resistência a um descalabro que foi a gestão anterior, inclusive nas relações internacionais, nas institucionais, e também que passaram pela pandemia. Inclusive, eu organizei uma publicação, um livro, quando o presidente da Central de Cooperativas Unisol Brasil, sobre experiências concretas de empreendimentos que sobreviveram ao contexto da pandemia. E a criatividade histórica da classe trabalhadora é impressionante, porque tudo fechado, e o pessoal desenvolveu estratégias para a sua sobrevivência econômica e também como ativista político. E aí eu queria terminar fazendo essa homenagem, falando da importância dos fóruns, das entidades, dos movimentos, da grande construção da unidade na diversidade, que é a Unicopas, para fazer um grande chamado, e principalmente aí, Gabriel, também, que o Gilberto já falou. Nós precisamos aprovar uma legislação que transforma a política pública de economia solidária para uma política de Estado. E nós precisamos fazer essa vitória no plenário da Câmara dos Deputados. E para ganhar lá, com as composições que tem hoje no Brasil, necessita muita articulação institucional. Nós vamos ter que bater lá no Padilha, vamos ter que bater, mas não basta isto. Se isso não tiver força social, não for expressão da vontade dos empreendimentos e dos movimentos sociais brasileiros, nós não vamos vencer o plenário. Então, queria terminar fazendo um grande encerramento, dizendo, e uma grande convocação, enquanto ministérios, enquanto governo, nós vamos fazer de tudo para as relações institucionais, debater com os partidos, com as frentes, etc., mas sem a mobilização social, popular e comunitária, nós não temos condições de vencer a composição, infelizmente, que nós temos no plenário da Câmara dos Deputados. Então, muito obrigado, parabéns, Gabriel, e todos e todas, para a construção dessa frente parlamentar. Obrigado, Léo. Eu já vou anunciar que o próximo vai ser o Chicão, mas eu só vou dar um recado do Chicão, que o pessoal pediu aqui, senão puxa minha orelha, né? Só avisar que nós estamos transmitindo, além de estar transmitindo ao vivo aqui na TV Câmara, na sala do lado. Porque a gente viu aqui que encheu, né? Então, quem for chegando pode também. Tem gente lá na sala do lado aqui, está sendo transmitido. E é bom ver sempre essa casa cheia. A presença, já agradecendo, né? O Zé Roberto, que é diretor da Coopercoco. É isso? A Lindaura, secretária da Cooperativa Carajás. E
o Paulo Henrique, diretor executivo da Caritas, a Cláudia Braga, da Organização Mundial de Saúde, OMS, o Odécio, que é dos assentamentos, Associação dos Produtores do Capão Comprido de São Sebastião, o Constâncio, que é presidente do PT da Estrutural. Cadê o Constâncio? Estava aí mais cedo, aí atrás. E o Kenner, coordenador executivo da Unicopas. Então, assim que também quem quiser fosse anunciado, eu vou pedir para a Pietra, que está ali. Gabriel, deixa eu só quebrar o protocolo, Claro. Anunciar a presença do Ari, que é um Grande dos Ari. diretores nossos lá da Senais, e a Vanderlúcia, não sei se ela está por aqui, Tá ali. está lá também, que é da minha equipe, queria agradecer. Ótimo. Sejam todos muito bem-vindas. Então, quem precisar... Que maravilha, exatamente. Então, fica aqui mais um registro. Então, a gente já pode combinar duas coisas aqui. Todo mundo na mesa vai fazer essa apresentação inicial, aí quem quiser também depois fazer uso da palavra, a Pietra, levanta a mão para todo mundo te ver. Ela vai colher ali, né, as inscrições, e quem quiser ser anunciado também, não quiser falar, mas ser anunciado, pode passar para ela. Então, com a palavra aqui, o nosso Chicão, da União Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias, a Unicopas. Obrigado, Gabriel. Na entrada aqui, eu recebi um material seu e aproveito a oportunidade, então, para passar um material da... É igual o da, futebol troca. exatamente, trocar a flama, né? Da Unicopas. Segura lá para a foto, tem a foto. Isso. Pronto. Boa noite a todos e a todas. Quero parabenizar a Gabriel por essa importante iniciativa. E eu queria discorrer rapidamente a minha fala, porque todo mundo deve estar cansado, todo mundo trabalhou o dia inteiro, né? E aí a gente está aqui hoje à noite e às vezes a gente do cansaço a gente não guarda aquilo que se debate, aquilo que se coloca. Eu vou partir rapidamente, colocando alguns princípios que sempre estiveram presentes na organização das cooperativas. E só para vocês terem uma ideia, as primeiras cooperativas no Brasil há um registro de 1810, organizado pelos padres jesuítas. No histórico do movimento cooperativo, a gente aprende de que as primeiras cooperativas surgiram na Inglaterra em 1844. E foi o quê? Eram os trabalhadores pobres, né, que precisavam comer e construíram umas cooperativas de consumo. Foi aí que surgiu o movimento cooperativo. Ele surgiu no meio da necessidade de alimento. Então, eu queria partir desse primeiro princípio, dizer o seguinte: não haverá mudança sem a organização do povo. Então, a economia solidária, o que é? É um instrumento de organização do povo. E aí eu parto com um outro princípio, o qual o Lenin trabalhou muito na Revolução Russa, que ele dizia o seguinte, a cooperação surge da necessidade. Não é uma filosofia ou alguém que faz o discurso que, convence a gente. A cooperação surge da necessidade do ser humano. Então, eu creio que nós damos, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, nós avançamos na área do cooperativismo e da cooperação aquilo que a classe trabalhadora não fez em 500 anos. Nós fizemos nos últimos 20 e poucos anos. Né? Porque senão a gente faz um discurso meio que derrotista, né? Que tudo é ruim. Não. Nós crescemos na organização. E nós temos um problema na sociedade brasileira, que é o seguinte: durante os anos 70 e 80,
o grande instrumento de organização nossa era o sindicato, né? E o neoliberalismo acabou com a organização sindical. Por quê? Porque ele individualizou tudo. Então, eu não preciso mais do sindicato. Aquilo que o Gilberto falava, né? Então, surge a cooperação em torno das cooperativas e da economia solidária, uma outra forma de organização da sociedade e dos trabalhadores. Então, para mim, esse princípio, que nada se muda sem organização, é a peça fundamental. Eu queria colocar uma outra questão que é muito importante, que o Lenin também trabalhava isso na Revolução Russa. Ele trabalhava o seguinte, ó, a organização dos trabalhadores tem que ter uma adesão voluntária. Então, eu não posso ser obrigado a estar numa cooperativa. Eu vou nessa cooperativa, eu vou organizar a economia solidária porque eu acredito. E aí ele colocava um outro princípio, que é o espírito da solidariedade. Porque no capitalismo, o espírito é o individualismo. E na economia solidária, o espírito é a cooperação, é a solidariedade. Tanto é, gente, não vou fazer um autoelogio, mas vejam só, no período da pandemia, nós do Movimento Sem Terra distribuímos milhares de toneladas de alimentos. E de onde vieram esses alimentos? Vieram da organização dos assentamentos, né? Se não tivesse organização lá, esses alimentos não chegavam na cidade. Então, para mim, há um grande desafio que nós temos que percorrer, é o seguinte: é estreitar a relação entre os camponeses e os operários. Que esse é um outro princípio que Lenin trabalhava na Revolução Russa, que é a unidade de classe entre o urbano e o rural. Então, o que passa na minha cabeça, e nós discutimos muito isso dentro da Unicopas, por que nós precisamos do SEASA, o que precisamos do Carrefour, o que precisamos dos grandes mercados para ter o alimento? Nós não podemos juntar nós, os agricultores, e umas cooperativas de consumo e fazer uma relação direta? Por que tem que passar por eles? Porque lá é onde fica a maior parte da renda, né? Então, se a gente quer mudar a sociedade, a gente tem que se organizar e estreitar, para mim, essa relação entre o campo e a cidade, né? Começar. Então, eu creio que não precisa, digamos, ter grandes estruturas, igual esses supermercados. Nós podemos, já temos muitas experiências de cestas, né? Produz a cesta lá na agricultura e uma vez por mês nós podemos entrega nas casas do pessoal. Já temos inúmeras experiências dessa natureza, né? Então, eu acho que nós hoje avançamos em experiência de organização em muitas atividades que historicamente nós não havíamos feito. E isso tem que ser celebrado. Isso a gente tem que ter no nosso dia a dia, senão a gente fica com uma ideia, bom, não avançamos nada. O que o Gabriel fez aqui também é uma coisa nova. E aí eu peço para os filósofos a licença para citar uma frase filosófica, que diz o seguinte, que quando o novo aparece, é porque o velho está morrendo. Então, isso aqui é uma novidade. Então, por que existe essa novidade? É porque aquela forma antiga, velha, ela está morrendo. Nós estamos criando o novo. E o novo, para mim, é essa nova forma de organização que ela tem que ir surgindo. E ela nasce do quê? Nasce da necessidade, como o Lenin dizia na Revolução Russa. Ela nasce da necessidade. Tem um outro fator, acho que muito importante, que nós precisamos ter em mente.
nós temos uma grande parte da população brasileira muito religiosa, independente de qual religião segue. E aí a cooperação e o cooperativismo tem que respeitar isso. Então, eu não posso fazer uma cooperativa ou uma associação só de quem concorda comigo. Então, tem que respeitar a chamada voluntariedade. Respeitar, não posso fazer uma cooperativa só dos brancos ou só dos negros. Né? Então, tudo isso, nós, a classe trabalhadora, temos condição de superar essas coisas e ir construindo. É assim que se constrói o novo. O novo a gente constrói dessa forma, com essas diferenças, com essa diversidade. É aí que a gente constrói o novo. Bueno, eu acho que tem um fator importante para a gente ir trabalhando. Então, acho que o Léo citou aqui a Coapar, lá em São Paulo. Olha, nós temos uma cooperativa lá em Santa Catarina. Nós começamos a organizá-la em 94. E começamos a industrializar 12 mil litros de leite por dia. Hoje, ela está com 600 mil litros de leite por dia. Né? Então, ela foi feita por quem? Por os assentados. Não teve um iluminado que foi lá e organizou a cooperativa, ou, de repente, do dia para a noite, ela se tornou isso que é. É uma construção histórica. Né? Eu acho que aqui tem um grande exemplo no cooperativismo, que é os catadores de material reciclável. Nunca na história houve isso. Né? E aqui foi possível fazer. Eu acho que é importante, digamos, amanhã, depois, nós conseguir aproximar os agricultores daqui e na cooperativa dos catadores, bom, vamos pegar a comida de lá e vamos trazer para cá e fazer essa relação comercial direta. Não precisa ir para os grandes mercados. Nós podemos fazer isso direto. Bueno, eu acho que tem um fator que nós superamos, que eu queria salientar, que é o seguinte, tem um italiano que ficou um tempão na cadeia, e lá ele escreveu vários livros. E ele diz o seguinte, Antônio Gramsci, ele diz o seguinte, quando o velho morre, quer dizer, o sistema, e o novo tarda a aparecer, e fica meio claro, meio escuro, aí é onde surgem os monstros. Então, nós nos livramos de o ano passado. Nós nos livramos do monstro, que ficou nessa coisa meio dúbia. Então, eu acho que, invocando o Antônio Gramsci, nós nos livramos do monstro. E agora temos, de novo, aí construindo o novo. Então, aquilo que nós construímos é o novo. O velho está morrendo. Muito obrigado. Muito bem, Chicão. Sempre bom te ouvir. Como é que se fosse só um monstro, né? Parece que são muitos. Então, a gente vai não é só um leão por dia, é um monstro por dia, né? Aí a gente vai tendo que estar organizado para... Mas a gente não baixa a cabeça, não. Anunciar aqui a presença do Pedro Lacerda, presidente do PT de Taguatinga, e da Terezinha França, do Comitê Popular Padre Antônio de Ceilândia, e também aqui representando o gabinete da deputada federal Juliana Cardoso. Obrigado, viu, querida? Vou passar a palavra, então, para o Haroldo Mendonça, que representa aqui o Fórum da Economia Solidária do DF. E só antes de passar, Haroldo, justificar aqui, já que o Chicão falou também da Sindicop, né? As organizações de catadores, cooperativas de catadores, a ausência da Aline, que é presidente da Sindicop, né? Estava convidada também para estar aqui na mesa, mas teve outras agendas e não conseguiu descompatibilizar, mas
colocou à disposição também para pensarmos junto aqui, construir as ações da frente. Então, obrigado, viu, Haroldo? Boa noite a todos e a todas. Me chamo Haroldo Mendonça e estou aqui nessa mesa tão importante, representando um dos movimentos mais importantes do Brasil, ligado à economia solidária, que é o nosso Fórum de Economia Solidária do Distrito Federal. E, nesse sentido, para nós é uma alegria estar representando este fórum, numa mesa para celebrar um momento tão importante que é de ter o parlamento discutindo a economia solidária, pautando a economia solidária. Então, Magno, queria agradecer o convite em nome do Fórum do Distrito Federal. O Fórum é composto por muitas mulheres e a gente decidiu, na hora de vir aqui um representante, a gente indicou 2 mulheres. Infelizmente, as companheiras tiveram um problema de ordem de saúde, e aí ficamos 2 homens aqui, eu e o Paulo ali, e, enfim, esperamos representá-las bem nessa mesa de instalação. E, nesse sentido, eu queria, diferente do Chicão, eu queria celebrar o passado, a história, porque também, junto do velho, a gente pode tirar algumas lições importantes. E eu queria, então, lembrar que a gente está, como Fórum Brasileiro de Economia Solidária, de Fórum do Distrito Federal, completando 20 anos agora, em 2003, e muitos de nós aqui presentes participamos, fomos construtores desse movimento, dentro do contexto do Fórum Social Mundial, que é uma etapa da história desse movimento muito importante para todos nós aqui presentes. E lembrar, portanto, de que a Frente Parlamentar de Economia Solidária não é de agora. Então, o Gabriel faz parte de nomes importantes e que teve papel importante no Parlamento do Distrito Federal. É o companheiro Chico Vigilante, que é a companheira Arlete, que teve um papel fundamental. Essas pessoas contribuíram para o Parlamento discutir a economia solidária. Então, é importante relembrar, portanto, nós estamos fortalecendo essa caminhada, essa frente que é a frente dentro do Parlamento aqui do Distrito Federal. Eu queria também lembrar que, nesses 20 anos de construção do Fórum do Distrito Federal de Economia Solidária, a gente teve entidades importantes e para mim, uma delas, a gente falou ainda há pouco, o Chicão falou ainda há pouco, do papel das igrejas. A gente tem uma organização que é um serviço da Igreja Católica Brasileira, que é a Caritas Brasileira, que está, nesse final de semana, fazendo a sua nova Assembleia Geral, que vai eleger uma nova direção. E Paulinho queria, aqui, uma salva de palmas para o companheiro Paulinho, que é um dos fundadores aqui do Fórum do Distrito Federal. Paulinho é daqueles que carregavam para construir, porque o Fórum do Distrito Federal de Economia Solidária deu o suporte para a gente construir o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, que foi instalado aqui em Brasília há 20 anos atrás, assim como Gilberto Carvalho, hoje assumindo a pasta da Senais, foi ali também a posse do professor Paul Singer. Então, estamos vivendo um momento importante. Mas também queria lembrar de um companheiro que, para nós, é muito importante para a construção do movimento da economia solidária aqui do DF, do Brasil, mas do DF em especial, que completou também 5 anos, que está em outro plano, junto com o professor Paul Singer, que é o companheiro Ademar Bertucci, que, infelizmente, no dia do Dia dos Professores, ele era um professor, ele passou para um outro plano e aí completou agora 5 anos dessa ausência importante, junto com outras ausências de companheiras e companheiros que tombaram na pandemia e que, ao longo do tempo, tombou, por exemplo, uma companheira do Maranhão agora, uma negra liderança, tombou também para um outro lugar, e espero que todas estejam bem. Queria lembrar também que, nesses 20 anos, a gente construiu grandes organizações aqui no DF, viu, Gabriel? E isso é muito importante, porque a gente citou aqui vários exemplos a nível de Brasil, mas a gente tem aqui, por exemplo, três exemplos fundamentais que eu queria registrar, destacar,
a alegria da gente ter aqui. Uma no campo rural é a organização chamada Cooper Carajás, que tem alguns companheiros aqui, Gustavo está ali. É uma das cooperativas... Opa, nossa... É para dizer o seguinte, essa é uma das organizações mais importantes, hoje está desenvolvendo um trabalho fundamental nas compras coletivas, viu, Léo? Aqui tem contratos no PA e PENAI e entrega para 103 escolas aqui do DF. É um exemplo de sucesso fundamental. A outra que foi dada aqui, a ausência dela, mas está presente, é uma dos maiores complexos que a gente tem da reciclagem aqui, que é a Centicop. A Centicop é a maior do Brasil. E queria chamar a atenção, seja porque acho que vocês têm que conhecer uma das experiências mais importantes, não sei se vocês sabem, Brasília tem ali em São Sebastião, é um dos maiores centros de imigração do país. Então, nós temos na Caritas um centro de referência de acolhimento de imigrantes que tem desenvolvido um trabalho agora, em especial, lá com os índios araus, aqui dos venezuelanos, e é coordenado aí pelo companheiro Paulinho. Mas tem uma que está numa tendência muito importante, eu queria fechar nesse destaque, que eu acho que e celebrar nesse momento de instalação, que é o pessoal do Girassol. É a 4ª maior horta do Brasil, da região urbana. E é uma das tendências hoje, a discussão do mundo urbano, é como a gente construir também alimentos, Chicão, dentro da região urbana. E nós temos uma das melhores experiências do Brasil, e ela é a 4ª maior experiência aqui lá em São Sebastião. Então, São Sebastião dá muitos frutos. Eu também queria, nessa linha, dizer que o movimento da economia solidária tem uma presença masculina, mas nós, por exemplo, do Fórum do Distrito Federal, temos uma direção muito forte de mulheres. A maioria dos grupos que estão no Fórum do Distrito Federal de Economia Solidária são formadas por companheiras históricas que veio do movimento sindical, que veio do movimento comunitário, que veio do movimento da área rural. Queria destacar aqui a companheira a Denilce, que era para estar aqui nessa mesa, a companheira Patrícia, a companheira Antônia, a companheira Beth, em nome de várias outras companheiras que já militaram na economia, aqui nas organizações da economia popular e solidária. Para eu fechar aqui minha fala, Gabriel, a gente combinou no fórum que era fundamental nessa instalação resgatar uma agenda histórica do Distrito Federal, do ponto de vista do parlamento e do ponto de vista da incidência nas políticas públicas aqui do Distrito Federal. O Gilberto levantou duas coisas importantes. Uma, a importância da aprovação hoje pela Comissão de Constituição e Justiça da nossa lei, que está lá desde 2012, 2013. Isso é um avanço enorme. Mas nós aqui no Distrito Federal tivemos um sucesso importante. Aquilo que você falou, Chicão. O movimento social da economia solidária aprovou em 2012, uma lei da economia solidária. E esta lei tem um diferencial em relação às outras leis muito importante, porque ela incluiu ali a criação de um fundo para financiar as iniciativas da economia solidária. O Afonso me entregou aqui, a lei 4899 de 2012. Portanto, o Fórum do Distrito Federal de Economia Solidária defende uma agenda histórica que está hoje embernada, está estagnada, que eu acho que essa frente aqui, mais do que eu acho, a gente considera fundamental que essa frente parlamentar assuma e contribua para a gente avançar sobre essa agenda. Essa agenda, então, para nós, enquanto Fórum do Distrito Federal, defendemos que essa lei seja aplicada. Porque, assim como no plano nacional a gente está lutando para aprovar uma lei, aqui nós temos uma lei que não é aplicada. Então, é fundamental que a gente possa abrir um debate fundamental. Para isso, a gente precisa, então, aplicar essa lei e instalar o Conselho Estadual Distrital de Economia Solidária. Viu, Gilberto? Nós tínhamos um conselho aqui. Aliás, ele funcionou uma época e depois, né, Odessa? Acho que funcionou uma época e depois não parou. Então, já passou aqui por vários governos, governo de direita, governo de esquerda, de centro, mas a gente tem isso. Então, essa é uma bandeira que a gente defende, viu, Gabriel? Que seria muito importante essa retomada. A outra é o mais importante que o Gilberto falou
para o ano que vem vai buscar, a nível nacional, fortalecer, que é o financiamento. Como nós já temos um instrumento estruturado, Danilo, você que participou agora da comissão, nada melhor do que a gente já pegar o que está escrito e tentar dialogar para que a gente possa aplicar. Isso é fundamental para todas as iniciativas que estão aqui presentes. Então, tirar o fundo distrital para fomentar as iniciativas de economia solidária, para nós é uma bandeira fundamental. A gente aqui tem uma coisa que poucos aqui não sei, acho que todos já passaram por lá, mas que para nós é muito importante. A gente queria muito que a frente parlamentar aqui do distrital viesse com a gente do fórum. Nós aqui do Fórum do Distrito Federal conseguimos uma estrutura pública que para nós é o principal equipamento público da política distrital de economia solidária, que era o Centro Público de Economia Solidária, uma política nacional na qual nós conseguimos. Hoje, no diálogo com o GDF, eles tiveram que fazer uma melhoria, e tem uma melhoria realmente muito importante. Para quem não sabe, é ali na antiga Agência do Trabalhador da área, da área norte aqui, do plano piloto, e lá tem um espaço. E nós, no diálogo institucional com a secretaria, que a gente esperava que o secretário Tales estivesse aqui, a gente estamos em diálogo com ele, a gente pudesse reforçar para a gente retomar aquele espaço que já foi dado como um espaço importante, e aí um diálogo entre a Senais, Secretaria de Economia Popular e Solidária, na pasta do Gilberto, junto com a pasta do secretário Tales, porque lá está, Gabriel, não sei se você sabe, a coordenação da política pública de economia solidária. Então, ela é lá que está a contraparte a nível federal. Então, essa secretaria é muito importante, porque também está lá um dos melhores programas de financiamento de crédito do Brasil, que é o Prospera. O Prospera é, para nós, assim, se a gente olhar, um dos melhores programas para financiar. Mas, quando a gente olha para a modalidade do associativismo, do cooperativismo, pouco tem de financiamento. Então, nós temos que dialogar com o governo atual para ele repensar um modelo que seja mais atrativo, porque é um dos melhores programas de microcrédito do Brasil. Está lá nessa pasta. Outra ação que eu quero reforçar e destacar, o que o Gilberto falou, né, meu amigão? Nosso secretário aqui, o Jefferson, que é o nosso secretário aqui da Setorial de Economia Solidária, nós temos no GDF um dos programas de qualificação fundamental, e é bombado, e tem muito recurso, que é o Qualifica com Inova. Então, nós, associados dos grupos da economia solidária, das associações e cooperativas, precisa ter qualificação. E aqui tem um programa de qualificação reconhecido, importante. Nós precisamos o quê? Adentrar, participar, ser beneficiado. Como é que faz com que os associados das nossas cooperativas, dos nossos grupos, das nossas associações, possam participar desse programa? Por isso aqui, a nossa perspectiva, Gabriel, é de que você nos ajude a abrir um diálogo importante junto ao GDF, para que esta agenda possa sair, portanto, um diálogo institucional que possa ser reforçado para a gente poder trabalhar. E eu quero finalizar, o Gilberto não falou aqui, mas o DF tem uma dupla importância para quando a gente faz eventos, e o Léo salientou aqui a história dos eventos de articulação dos conselhos, das conferências, e nós vamos ter ano que vem uma conferência extraordinária, não é isso, Ari? Que saiu na reunião do Conselho Nacional. Então, e vai ser aqui, provavelmente, né, Gilberto? Aqui em Brasília. Então, provavelmente, a gente vai ter uma conferência distrital de economia solidária, provavelmente, para preparar os delegados, e vamos ter aqui a nossa conferência nacional. Então, é papel desse parlamento, é papel do GDF, já que é uma conferência puxada pelo Estado, pelo governo, que a gente possa aqui ter um momento importante no primeiro semestre de 2024, um debate forte, dinâmico, sobre a economia solidária, e dali sair diretrizes, orientações, objetivos voltados a promover a economia solidária. É isso que o nosso Fórum do Distrito Federal de Economia Solidária pede, quer se colocar à disposição de todos aqueles que queiram contribuir com essa agenda que a gente aqui está destacando. Muito obrigado pela mesa
E, novamente, parabéns aí. Obrigado, Haroldo. Já vou, para a gente tentar também até, né, sistematizando, organizando encaminhamentos, já levantar. Então, a ideia é que hoje a gente já tivesse iniciar esse diálogo com o governo do Distrito Federal. O secretário Thales não pôde vir, então a gente já peço para a assessoria nossa já agendar o mais brevemente possível uma reunião com o secretário, e aí a gente tira uma comissão aqui da frente, né, para irmos juntos até lá, aí com essa pauta da aplicação da lei, da questão do fundo, da instalação do conselho, mas também já pensarmos aqui, a gente depois vai definindo melhor no espaço, o calendário. Primeiro, quando sair a convocação da conferência, a gente já se compromete a fazer uma conferência livre aqui no primeiro semestre, para também fazer parte desse processo de mobilização, e a gente usa a Câmara Legislativa também para fazer isso. E a visita, né, nesses espaços, que acho que a ideia da frente também é percorrer o Distrito Federal. Então, já trouxe aqui algumas iniciativas importantes, a gente citou, né, ir lá na Cooper Carajás, ir lá na Sindicop, ir lá na Horta Girassol, né, juntos, enquanto comissão, enquanto frente, para também estudar e entender. Eu queria, antes de passar para nossa última oradora aqui da mesa, a companheira Rosângela, e aí aqui eu peço licença para o resto aqui. Eu aprendi que quando você faz uma mesa, quem fala por último geralmente é o mais importante. Isso aí. E é por isso que a Rosângela ficou para o final. Não quer dizer que vocês são menos importantes, tá? Mas é que quem termina e fala por último, né, é a pessoa mais importante da mesa. Eu quero já justificar, porque foi bem lembrado aqui pelo Haroldo, a nossa mesa inicial tinham 4 mulheres, era uma mesa paritária. Era a Claudete, que é a presidente da Unicopas, não pôde vir, o Chicão teve que substituir. A Aline, que eu falei que está em viagem, já está em Dubai. Em Bogotá agora. Né? A Aline, que passou a faixa para o Lula, né, virou também internacional. Né? Está aqui a Rosângela e, como o Haroldo falou, a própria Denilce. Isso também é uma reflexão que nós precisamos fazer e que a economia solidária se propõe, né, da dificuldade que é, de fato, numa sociedade ainda machista, né, que sobrecarrega as mulheres, né, com trabalho doméstico, invisibilizado, não remunerado, essa dificuldade, muitas vezes, de estar, apesar da gente ter um plenário com muitas mulheres. Mas esse é um desafio que a própria dinâmica da economia solidária precisa superar, né, da organização, dos espaços de participação e de representação também. Então, a gente faz esse registro aqui, porque isso não é possível pensar um novo mundo possível, como uma nova economia possível, sem também pensar e discutir a divisão sexual do trabalho e a autonomia das próprias mulheres nesse processo. Então, fica aqui a nossa autocrítica, né? Mas desse compromisso de pensar e estimular esses espaços. Estou com a palavra minha querida amiga, grande companheira, Rosângela, que representa aqui o Campo Unitário, que é o conjunto de movimentos que constitui os movimentos do campo aqui no Distrito Federal. Obrigado, viu, Rosângela? Por nada, Gabriel. Boa noite a todos. Boa noite. E todas, né? Assim, com muito orgulho que eu estou aqui representando. Olha só, no meio de tantas mulheres que estavam para vir hoje, eu estou no lugar de todas, né? Olha que beleza. Então, é muita honra. E, Gabriel, meu nome é Rosângela. Eu sou coordenadora, uma das coordenadoras do MATR, que nós somos do Movimento de Trabalhadores Rurais. E, assim, é com muito orgulho que nós temos uma família muito grande, muito amáveis, somos todos unidos, né? Somos, sim, um povo trabalhador, um povo de luta. E aí, Gabriel, nós queremos estar agradecendo a você pelos convites que você está sempre fazendo para nós. Então, para a gente é uma honra muito grande poder estar aqui, estar comparecendo e estar com você do seu lado. E aí, pelo cuidado, queremos agradecer pelo cuidado com os trabalhadores rurais, com nós, né? E, assim, dizer para você que você é uma pessoa muito importante para nós, para os trabalhadores rurais. A gente tem visto, assim, várias coisas boas, projetos bons, só coisas boas. O nosso companheiro, o companheiro Claudio No, que hoje ele agora está representando, assim, não que ele representa o companheiro Antônio Júlio, porque a gente sabe que ele, né, ele é como se fosse um insubstituível. Mas é ele que está hoje à frente aí, do MATR. E, assim, graças a Deus, o companheiro Antônio Júlio, ele apresentou você, que é uma pessoa muito boa em nossas vidas. E aí, assim, o MATR quer cumprimentar a mesa e dizer que estamos muito satisfeitos com o que você tem feito por nós, o companheiro Gabriel.
e dizer assim, que somos a sua família hoje, que temos um carinho muito grande por você. O nosso muito obrigado. Obrigado, viu, Rosângela? Só também fazer mais, a Rosângela citou, e a gente tem feito em todos os espaços, né? Nesse processo das lutas, a gente foi perdendo companheiros, né? Então, eu deixo também nessa solenidade de instalação dessa frente uma memória e um registro do companheiro Antônio Júlio, que foi uma liderança aqui da luta pela reforma agrária, que infelizmente nos deixou no último mês, e faço então referência e também que essa frente, né, respeite e vai respeitar, obviamente, vai fazer valer todo o legado e a memória da luta em defesa da reforma agrária aqui no Distrito Federal. Nós temos muito para avançar também nessa agenda. Aqui, Gilberto, infelizmente, em 2021, essa casa, e nós estamos tentando reverter, aprovou uma autorização que permite que o agronegócio pulverize veneno pela via aérea, né? Então, nós apresentamos, junto com a Frente Parlamentar de Defesa da Reforma Agrária, um projeto de lei para proibir novamente. A gente tem visto em vários lugares, inclusive saiu uma pesquisa recente agora pela Universidade Federal de Goiás, que a qualidade do ar no Cerrado está comprometida, por conta, inclusive, um dos maiores vilões do comprometimento dessa qualidade do ar, que a gente respira todo dia, é em virtude da pulverização aérea de agrotóxicos, né, e venenos. Então, também preservação do próprio Cerrado, da própria vida. Bom, gente, se inscreveram aqui 3 pessoas, e eu adicionei uma 4ª, porque foi citada aí, mas já está aberto, né? A gente, quem quiser, na fala da Lindaura, que é aqui da Cooperativa Carajás, eu vou pedir para a gente encerrar as inscrições. Encerrar as inscrições significa o seguinte: quem quiser falar, né, aí na fala da Lindaura, então, Pietra, aí quem quiser falar, levanta a mão, que a Pietra vai pegar, aí quando a Lindaura terminar de falar, a gente vê quem quer falar. Está inscrito, então, a Lindaura, da Cooperativa Carajás, o Afonso Magalhães, o Zé Roberto, da Cooperativa Carajás, e eu inscrevi a Osana, não sei se ela quer falar, mas da Horta Girassol, porque o Haroldo citou aqui, como esse empreendimento, né, importante, que eu tenho também muito orgulho, viu, Osana, de ser um membro da CSA, da Horta Girassol. Certo. E aqui... Ah, tá. Associação mista. É verdade, a Carajás é a Lindaura. Então, já também faço aqui, viu, Osana, publicamente, para quem não está associado ao CSA da Horta Girassol, que o faça aqui, né? Já saia daqui, vai entrar no grupo, já receber alimento orgânico, sem veneno, em casa, toda terça-feira. Da agricultura urbana, toda terça-feira eu recebo lá em casa, na porta da minha casa, uma cestinha maravilhosa. Então, fica já também. Então, Lindaura, por favor, a gente tem o microfone aqui, Pia? Tem que. Tá, então vem na frente, Lindaura, porque... Enquanto ela está chegando, depois não esqueça de obrigado. aqui, viu? Porque aí... aí... falando sobre a agricultura e da Catador, que é um projeto cultural, viu? Depois a gente também faz. Aí, Lindaura, pode falar daqui, porque aí a câmera te vê, todo mundo te vê. Meu nome é Lindaura, né? Sou a secretária da Cooperativa Carajás, né? Atuo aí lá na ponta, junto com os produtores, lá no campo mesmo, né? E a luta é grande lá, né? Nessa jornada que teve dessa quintura, né? Aí está aí com um grupo de mulheres também atuando, né? Lá junto com a companheirada, lá no campo. E a gente tem muito que agradecer à cooperativa, né? Que ela vem avançando cada vez mais, né? Chegou aí a Horta Girassol, a galera lá de São Sebastião chegando junto também, entendeu? A cooperativa vem crescendo cada vez mais, né? Quanto mais a gente vai crescendo, mais pessoas querendo chegar junto com nós. E venho aqui, o deputado, a gente fez vários, né, relatos lá com os produtores, lá na ponta, e a gente tem aí para te entregar uma demanda, né, deles, né, tenta marcar várias vezes reunião, e a gente teve, assim, né, um colega aqui nosso que atendeu, mas ele não conseguiu ainda marcar essa agenda. E o que nós temos para apresentar é com você, né, colocar a pauta nossa, porque a produção está sendo organizada lá na ponta com os produtores, temos as demandas deles, que é urgente para a gente resolver, porque vamos ter a entrega do PA próximo ano, né,
e o PENAI, né? E a demanda dos produtores é dentro dessa questão aí que a gente tem para te entregar. E tem algumas questões lá atrás também que precisa ser resolvida, entendeu? E é com você na mesa. E em nome, né, dos produtores que se organiza lá na ponta, tem essa pauta para a gente apresentar para você. Agradecer, né, a cooperativa também, deputado. Entrou, quando esse solão quente, nessa quintura, se organizou ali com o coletivo de mulheres. Tem um grupo grande de mulheres se organizando em quintais produtivos. Eu sou uma delas, né, que foi contemplado quintal produtivo. Questão da água, né, para nós lá está difícil, né, Gabriel? Você já sabe, a questão do Roseli, né, eu moro lá. E a cooperativa está atuando com um quintal produtivo lá, não só para mim, quanto as mulheres mães solos, que não conseguem, né, se desenvolver a questão dentro da produção, mas sim de uma pequena agroindústria produzida ali no quintal produtivo, né, que a gente conseguir trazer elas, né, para trabalhar ali na questão da produção, para levar para as feiras. Tem muita coisa que a cooperativa está para colocar para você e tem que ser com você. E é urgente, Gabriel, porque a demanda nossa é grande. Já tem 300 produtores já e tem mais querendo entrar, mas a demanda nossa é correria. Lá na ponta a gente está se organizando, mas a gente está bem lotado, né, de coisas, tarefa para cumprir. Mas, para cumprir elas, precisa colocar na mesa uma demanda que está lá atrás para resolver, e a gente precisa ver a agenda com você, viu, Gabriel? É sério. E é urgente. Obrigado, viu, Lindaura? Então, ó, eu já vou dar a tarefa aqui para a gente já sair com ela organizada, né? Lindaura, tá aqui a Auriene, lá no fundinho ali, ó. A Auriene é assessora nossa e a da coordenação política lá do mandato. Eu já vou pedir para vocês se falarem para a gente já marcar essa agenda, já sair daqui com essa agenda marcada, né? Porque senão não pode ir. É hoje, né? Tá doido. Então, Afonso, depois o Zé Roberto, a Osana, que eu inscrevi ela aqui, né, compulsoriamente, a Potira e o Paulinho. Então, Odécio. Rapidinho, mais alguém? Respeitando aí os 3 minutos. Então, são 3 minutos, né? Pode começar, Tá. viu? A gente precisa de uma política pública mais abrangente para fomentar os empreendimentos, estimular a formação de empreendimentos de economia solidária, porque hoje a gente tem as políticas setorizadas, né? Agricultura familiar, catador, Minha Casa Minha Vida entidade, que é muito importante também, mas tem que ampliar, né? Porque a gente tem que ter estratégia para as cidades, né? Aqui o Chicão citou Lenin, citou Gramsci, você está Mao Tse Tung, né? Porque a grande polêmica na esquerda, né, há 50 anos atrás, era que o maoísmo sempre pregou que a revolução vem do campo para a cidade. Mas não é esse o cenário que a gente vê no Brasil e na maioria dos países. Então, o abacaxi está aqui nas regiões metropolitanas e a gente precisa se preparar, porque a lei, né, se ela não se enroscar aí, né, no parlamento, mesmo sem essa lei aí... essa companheira aqui tem um empreendimento de economia solidária familiar, né, serigrafia, que é um ramo importante também. Então, precisa de fomento para isso aí, né? Pedreiro, carpinteiro, pintor, enfim, fomentar esses empreendimentos e garantir acesso às compras governamentais. Então, mesmo que essa lei, né, embole o meio campo aí, a gente precisa ter estratégias nesse sentido. Hoje, assim, de 10 anos para cá, houve um incentivo muito grande o CNPJ de MEI, né? Tirar o CNPJ de MEI, já são 15 milhões aí no Brasil, que no DF eu não me lembro quantos, mais ou menos, exatamente, né? Então, como é que organiza, né, esse setor aí, né? Que você pode formar coletivos de MEI também, de microempreendedor individual. Então, tem várias iniciativas que podem ser tomadas, né, com base na legislação local também, que está ali sendo
Né? A lei foi aprovada, mas, como diz o Lula, tem lei que cola, tem lei que não cola. Né? Então, se o governo não ajudar, é muito difícil. Né? E se a gente tiver uma lei nacional, vai ajudar bastante, mas ainda assim dá para ter várias iniciativas, né? de fomento, né? de incentivo, de estímulo, porque aqui em Brasília a gente tem a necessidade de reorganização territorial, que Brasília faliu, né? Como projeto urbano. Né? Daqui a pouco vai travar a cidade toda aí, porque tem que ter o estímulo à economia local, territorial, a integração com o entorno metropolitano. Então, muito há que se fazer, né? E para generalizar essas iniciativas que já existem nesses 3 setores que eu falei, que são muito importantes. Obrigado, Afonso. Então, o Zé Roberto e depois a Usana. Então, eu não sei. Pela Cuba. Eu nem vou citar Mariana. Boa noite a todos e a todas. Quero falar aqui assim, de 2 assuntos que têm nos atingido muito. Como a Décio disse, né, a gente vai entregar produtos orgânicos. Nós fomos contemplados, tiramos em primeiro lugar. Como o Chicão disse, quando as necessidades que faz a união, muitas vezes. Né? Nós tentamos criar a Coagro, Cooperativa Orgânica. Não foi tempo hábil para a gente construir. Juntamos-se a outras cooperativas, né? A Associação Mista, onde a Lindaura está conosco, a Cooperar, a Cooperativa Cooperar, e assim nós tiramos em primeiro lugar do projeto piloto de merenda orgânica, que será São Sebastião e Guará. E nós disputamos São Sebastião e foi contemplado em primeiro lugar com os produtos orgânicos. Já estamos entregando. A grande dificuldade é a logística. Né? Nós temos apenas um caminhão, né? Para fazer essa demanda, para entregar esses produtos, e são vários colégios, a gente tem que entregar esses produtos. Para os senhores terem uma ideia, vocês todos, nós temos apenas um trator, a Associação Mista, para atender, né, para todos os produtores, e a preço de custo a gente só paga o combustível, e assim a gente consegue atender quase 300 produtores da Piado, entre orgânicos e convencionais. E nós também ganhamos toda da Conab, né, mais de 2 milhões de projetos, aquele de 15 mil, de 20 mil e de 40 mil. Então, a gente foi contemplado praticamente todos os projetos do governo federal, que a gente tinha, esse malvado anterior, deixou menos de 3 milhões, hoje nós já estamos alcançando mais de 500 milhões para todo nível nacional. Mas o Lula pediu que chegasse 1 milhão, mandasse projeto, e chegou mais de 1 bi. Né? Mas nós sabemos como é difícil a trabalhar com esse governo, com esse Congresso fascista. Aí. A maioria desse orçamento teve que mandar para os prefeitos para que eles ajudassem a implantar esses projetos dos PENAR e do PENAR. Né? Então, e outra dificuldade que nós estamos enfrentando é o GDF. O GDF quer privatizar as feiras livres. Eu já mandei para o Gabriel, né, deputado? Mandei a lei que foi criada aqui. E o projeto que ele fez, que o governador está fazendo aqui, principalmente o secretário da cidade. Já foi lá na nossa feira ameaçar as lideranças lá. Falou que já está pronto, não tem que pensar mais nada. Mas o que ele quer fazer é a privatização, como foi feito em Porto Alegre. Né? Então, está trazendo uma experiência de lá. E nós não aceitamos de maneira alguma que nós não fomos ouvidos. Né? Então, ele quer vir e fazer esse formato de privatização que a gente não sabe. Então, ela tem várias brechas ali dentro da lei. Né? Eu chamo o deputado, nós já passamos até para o ministro já está ciente disso. Nós já fizemos uma reunião com a Conab, também passando essa demanda. Então, esperamos assim, a gente criar aqui fazer um debate disso aqui, né? Talvez uma audiência pública, para a gente discutir essa lei que o GDF criou. Né?
Nós estamos há muito tempo buscando regulamentação das feiras, mas agora encontramos com essa grande dificuldade aí. Então, outra coisa, a gente tem que criar essas políticas públicas, mas para que seja de Estado, né? Não passa o governo e depois a política acaba, e a gente fica como está agora, com grande dificuldade. E quero dizer para todos também assim, que tem muitas associações que receberam caminhões, cama fria, está tudo jogado fora aí, daquele orçamento secreto que tivemos aqui. Então, a gente tem que ver isso aí, né? E as pessoas que precisavam mesmo, as associações, as cooperativas, não foram contempladas com essas emendas. Muito obrigado. Obrigado, Zé. No final, a gente tenta também fazer uma síntese. Osana, então depois a Potira. Já prepara. É Potira mesmo? Boa noite a todos. Obrigada, Gabriel. Conheço o Gabriel já tem um tempo, né? Desde o tempo da Arlete. A gente está lá em São Sebastião fazendo agricultura urbana já tem 18 anos, né? Hoje eu estou na Cooper Carajás, ajudando as meninas lá, né? Estou numa diretoria de agricultura urbana, né? Agora a gente montou também outra associação, né? Me botaram lá também. Sou presidente da Plantas, né? Que é uma associação de plantas medicinais. Se juntou o São Sebastião e o PADEF, né? E montamos uma associação de plantas medicinais. A gente vem aí na luta aí desde 2005, né? Com essa questão da agricultura urbana, né? Um trabalho que a gente acredita muito, né? Porque a cidade também dá para fazer agricultura e a gente vem mostrando, né, nesses 18 anos que a gente está lá, que era um lixão e a gente transformou hoje a maior horta urbana do Distrito Federal reconhecida, né? Inclusive, no lançamento do Conceia, né, a gente foi convidado para entregar uma cesta para o presidente Lula, né? Minha alma saiu do corpo no dia lá. Foi bem importante para a gente, né, o reconhecimento do trabalho. E eu acho que é isso, eu acho que é o campo e a cidade. Eu participo do Conselho Rural lá de São Sebastião, né, desde 2005, que eu estou no conselho lá porque a gente não tem um conselho de agricultura urbana, né? É uma política nova que agora tem, né, uma política de agricultura urbana dentro do MDS, né? Mas é uma coisa muito nova, né, que a gente está tentando estruturar. E assim, a experiência maior que a gente tem é a Horta Girassol, né? Mas a gente acredita muito nessa agricultura, a gente acredita que o campo e a cidade podem se unir, né? Tanto na agricultura como nas lutas, né? Então, por isso que eu estou dentro da Cooper Carajás hoje fazendo uma afiliação com os agricultores, né, da área rural, né, por conhecer eles já há muito tempo, eles me conhecerem, né? Então, a gente também está fazendo essa luta lá, né, com os agricultores da região de São Sebastião, para trazer eles para a Cooper Carajás, né, para fazer essa venda, porque também a venda é muito difícil também, né? Gabriel é nosso coagricultor, né? Lá do CSA, a gente tem um CSA, né? Mas assim, não é fácil, gente, não é fácil. Então a gente precisa mesmo dessas políticas, né, para estar ajudando tanto a agricultura rural, né, e a agricultura urbana também, porque é uma nova agricultura, mas ela não é tão nova assim, né? Porque eu lembro que, quando a gente morava lá no Ceará, a gente tinha o quintal produtivo, né? Todo mundo tinha um quintal produtivo, todo mundo produzia no seu quintal, né? É um resgate que a gente está tentando fazer lá em São Sebastião. A gente está também fazendo o quintal produtivo, e agora o presidente, né, Lula, lançou o quintal produtivo, e a gente foi convidado pela Unicafes, né, aqui do Distrito Federal, e a gente está com 14 quintais produtivos pela Unicafes. Obrigada, gente. Obrigado, Osana. A Osana falou, né, se o campo e a cidade se unir, faltou só terminar, né? A burguesia não vai resistir. Vou terminar aqui a palavra de ordem. Obrigado, Osana. Potira. E depois o Paulinho. E aí, por último, o Odécio, e a gente tenta fechar aqui com os encaminhamentos, se alguém também quiser fazer mais alguma observação. Então, boa noite para vocês. Tá aqui. A minha mentora, né, que me incentivou muito, né, da nossa instituição,
etnioca, que é a Aire Gavião, que trabalha hoje no Ministério dos Povos Indígenas. Quadro de Brasília. Isso. É uma guerreira de Brasília, né, que a gente, mulher aqui mais jovem, né, não tão jovem, mais jovem, espelhamos nela, né? Só para fazer o barulhinho, aí meu primo está ali também, viu, gente? Aí falou assim, tá com pouca semente. Eu falei, é porque eu estava fazendo uma apresentação, que eu sou professora, e eu rodei todas as escolas, quase todas, da rede de ensino, para falar da diversidade, né? E eu participei da economia solidária no Maranhão. Eu vou pedir licença e desculpa para quem falou que a economia solidária veio com tal pessoa que tem livro disso. Nós, povos indígenas, eu sou da etnia terena de Mato Grosso. Nós, povos indígenas, sempre trabalhamos com a economia solidária. A economia solidária sempre esteve presente nos nossos territórios. E a gente fazia toda uma logística, fazemos até hoje, porque quando você vai buscar o alimento, você tem que saber quanto que você vai pescar, o que você vai gastar e como você vai guardar ele. Então, isso a gente tem nossos conhecimentos desde sempre. E não tem como falar do Brasil sem nos mencionar, porque nós somos a história do Brasil, o início. Né? Nós somos o início dela. Então, por isso que eu pedi a fala, apesar de estar bastante rouca, né? Mas eu pedi a fala para reforçar isso, porque nós, povos de tradição oral, agora nós estamos produzindo nosso material escrito, mas os Terena, para quem conhece a história, nós somos agricultores natos, desde sempre, desde que a gente atravessou a fronteira do Paraguai para ficar nesse território. Então, eu espero que vocês também nos convidem para fazer parte, e eu faço parte também do CONSEA, do Conselho de Segurança Alimentar. Acho que eu já vi algumas pessoas nas reuniões. Fico feliz, porque nós precisamos de um uniforme de qualidade e uma alimentação adequada para os nossos estudantes, porque não está sendo. Eu trabalho pela Regional de Ceilândia, eu sei, falo, porque a todo momento aquele lanche... Gente, aquele lanche ali é surreal, não dá para alimentar. Então, eu estou aqui deixando minha fala, como eu não tenho nada a esconder, somente a declarar. Então, é isso. Muito obrigada. Pô, Tira, primeiro a gente deixa aqui também registrado, né, que o Brasil é terra indígena, e mais um apelo que desse absurdo, né, não tem outra palavra para chamar, que é o crime, né, que o Congresso Nacional tenta fazer com relação à demarcação das terras indígenas nesse país, o marco temporal. Fica aqui também o compromisso da luta dessa frente. Está convidado, né? Está convidada a compor também com a gente à frente, o próprio Conselho Indígena do Distrito Federal, e a gente pensar junto, e, de fato, só tem razão na sua fala. Então, a gente tem que escutar mesmo e aprender. Paulinho e, por último, Odécio, então, e depois Paulinho. A ordem não enterra, né? Aos mais velhos. Aos mais velhos. Então, uma boa noite para vocês, para todos da mesa. Eu também queria fazer, na linha do Haroldo e do Chicão, né, uma celebração também nesses processos aqui. Então, primeira coisa que eu queria lembrar, que o meu companheiro Niro, meu amigo Niro, criou aqui em Brasília o jornal Brasil Popular, que foi um jornal que nós entregamos na rodoviária muito tempo, até chegar ali, e que foi uma bravura, uma resistência, e eu acho que é importante nós celebrarmos a vida longa que tem o jornal Brasil Popular. Eu queria lembrar outra coisa, Gilberto, e hoje a gente pode celebrar aqui, quando nós estávamos na Prefeitura de São Paulo, coordenando a merenda escolar, e você coordenava o Cajamar, a gente fazia o planejamento do embrião que seria hoje o PENAI, né? E hoje, a minha terra, onde eu moro, onde nós moramos, né, Gabriel, vai ter merenda escolar com produto orgânico, né? Então, isso é uma vitória espetacular, me sinto contemplado. Eu queria retratar outro ponto, que é as 34 cooperativas de catadores de Brasília, da qual eu me dediquei durante 12 anos, hoje recebe
pelos serviços ambientais prestados. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Além da organização, eles estão acessando o orçamento, estão dividindo o orçamento com a valor ambiental, com a sustentária. Então, isso, eu acho que é estímulo para nós, é celebração para as nossas lutas, né? Um dia eu levei o povo da Sentcop na Uniforja. O Arildo nos recebeu lá e tal, e que foi muito importante. E, para encerrar, né, nós estamos uma luta hercúlea lá em São Sebastião, eu e Osana e tal, fizemos uma aliança agora com a direita lá para ganhar a eleição no Conselho Rural, enfim. Mas dizer que é o seguinte, tem um ponto que não foi comentado, e depois de tantos anos de luta, né, e de cabelo branco, eu resolvi me dedicar à arte, né? E eu acho que a gente não quer só comida, nós precisamos de diversão, precisamos de alegria, precisamos de leitura, de cinema, de música, né? Então, eu acho que, no Brasil, um estudo recente da Cláudia Leitão mostra que 3,1% do PIB brasileiro está na economia criativa, que é os artistas, que são os artesãos, que são os músicos, que são uma série de coisas aí, né? Então, eu estou me dedicando, nesse momento, a pensar uma luta de incluir os artistas também nas políticas do SUS, que a arte-terapia é uma das plataformas que está ali colocada dentro do SUS, né, para a saúde mental, para a gente gerar. E nós temos aí artistas no Brasil inteiro. Então, dizer que não basta só comida, queremos arte, diversão e alegria. Muito bem. Obrigado, Odécio. Então, eu chamo Paulinho, jovem, que ficou por último. Paulinho solidário. Você quer... Não. Está renascendo. Paz e bem a todos e todas. Boa noite à mesa. Parabéns aqui o Gabriel. E aí, nesses 20 anos de economia solidária aqui no Distrito Federal, que é o Fórum Distrito Federal da EF em torno, ou seja, a gente trabalha com todo esse grupo na metropolitana aqui entre o Distrito Federal, e que a gente vem lutando nesses 20 anos para poder fortalecer em forma equitativa, equinânime e qualitativa, em que a comercialização, a produção, ela é fundante nesse campo, né? E o consumo, ela traz o resultado dessas duas coisas. Então, é fundamental que a gente possa fomentar, Gabriel, nesse sentido. Então, as emendas parlamentares, elas conseguem dar essa dimensão. Pensar a política pública nesse sentido, da agricultura familiar urbana, e aí ela pode ser fomentada a partir das emendas, mas a organização é fundamental, porque o programa de feiras que já existiu dentro da Senais, ela não só fomentou, mas ela organizou dentro do DF, e o DF ela teve em destaque nesse sentido dos programas de feiras que existiram a partir de 2004, de organizar não só os produtores, mas o artesão, cultura familiar, os artistas, e aí traz, sim, a TEIA, que foi no movimento que nasceu em 2006 e que organizou a parte cultural, artística, de lá para cá, e que culminou em várias feiras. Aqui nós tivemos a feira em São Paulo em 2006, aqui em 2008, em que ela juntou todo esse grupo em que produz e que organiza e que dá a dimensão do que é a vida, porque a economia solidária ela traz a comercialização nesse sentido, mas ela traz a organização social, ela traz a economia, mas ela traz também a relação da vida que se traz com a terra, porque ela busca trazer essa vida nessa organização. Então, é fundamental, e aí eu quero pedir para o Gabriel que agora, nesse novo momento que nós estamos nos restaurando, em que as emendas elas possam trazer esse sentido, que é para aumentar esse consumo. E aí se traz a parte da comercialização. Em Brasília, a gente tem 2 bancos que ainda estão meio mornos, mas pudesse aumentar nesse sentido e fomentar essa parte, principalmente dos bancos comunitários, que dão essa dimensão em que a economia solidária está junto, dá essa dimensão em que a gente trabalha dentro da comunidade, a sua dimensão, principalmente de autonomia na sua produção, na sua organização, e ela traz essa vida que pulsa dentro da comunidade. Então, esse o meu recado e agradecer mais uma vez. Obrigado. Muito bem, Paulo. Obrigado, Paulinho. Bom, gente, é só para também a gente não sair aqui, né, sem os combinados, o pactuado. A gente já falou durante a nossa sessão aqui de vários encaminhamentos, né, visitar lá o acampamento lá no PADEF do MATR, essa experiência e conhecer lá.
visitar a Caritas, né, fazer esse roteiro aqui com vários desses empreendimentos. Nós vamos montar um calendário e montamos junto aqui com os movimentos, com o fórum, né, da frente para poder visitar. A reunião marcada que nós vamos agendar com a Secretaria aqui no Distrito Federal, Desenvolvimento Econômico, também para pensar o conjunto dessa agenda aqui, a conferência, esse processo de mobilização. E aí, Gilberto, eu queria só mais uma questão que foi apresentada, tanto pelo Paulinho como pelo Zé Roberto, a questão das emendas. Como é que a gente pode, nesse novo momento também no governo federal, ajudar nesse processo, porque aqui é uma dificuldade que a gente tem enfrentado já há algum tempo. Os movimentos têm essa demanda, então as cooperativas de catadores têm uma demanda hoje grande, que é com relação com os caminhões, né? As cooperativas têm um problema, né, do trator, dos carros, principalmente do veículo, né, que é um instrumento tão importante e fundamental para a realização do trabalho e tem muita dificuldade de aquisição. E aqui no Distrito Federal, principalmente da nossa experiência aqui, da relação que a gente tem direto, tem sido muito dificultado esse processo de aquisição desses equipamentos, principalmente desses veículos para as cooperativas. A última experiência que nós chegamos a ter aqui sobre isso, e depois o governo interrompeu, até porque os parlamentares pararam, foi a compra de uma Fiorino, que era para uma associação, um acampamento, né, uma cooperativa do MST, que foi comprada com emenda parlamentar, só que a Secretaria de Agricultura fez chamada pública. E aí ganhou o latifundiário do lado, né, abriu chamada pública e a Fiorino foi para ele. Então, distorcendo esse processo. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, né, várias vezes. A gente tenta conversar com as secretarias aqui, mas tem muita dificuldade de fazer isso. Então, também a gente poder pensar mecanismos. A gente sabe, nós estamos falando de dinheiro público, tem todo um processo, óbvio, né, de transparência que precisa ser respeitado, né, do respeito também ao recurso público, mas que se garanta que esse objeto chegue no destino naquela finalidade, né, que foi feito e não tem essas distorções. Então, também só levantar, acho que também é um desafio para a gente pensar enquanto frente, mas aí também já pedindo uma ajuda aqui para o governo federal, para a gente poder também pensar junto mecanismos para poder melhorar esse processo, porque também tem as emendas federais que estão, como foi dito aqui, não chegou na ponta, né, da turma que está nessa produção lá na frente. Então, só para também registrar, não sei se, né, se você também gostaria de apresentar mais alguma questão, mais alguém. Então... Essa é uma... Nós estamos acompanhando, inclusive já abrimos, né, conversa com o INCRA, tem a questão lá no acampamento do Pôr do Sol também, da outorga do poço, para poder, tanto para produção, para consumo, isso é uma dificuldade, a gente tem também tentado, nesse novo momento, o INCRA tem ajudado muito aqui nesse processo, mas é fundamental, do ponto de vista, né, da luta pelo campo aqui, dos acampamentos, assentamentos, essa questão dos poços artesianos, né, e da água tem sido um grande desafio. Então, também a gente coloca como agenda da frente inserir isso. Mas, enfim, eu acho que nós vamos ter muito trabalho. Então, nós vamos também combinar aqui com vocês uma agenda de reuniões técnicas da frente. A gente não precisa fazer todas as atividades públicas, né? Podemos fazer reuniões menores de trabalho para pensar nesse calendário, pensar nessa agenda. Talvez fazer até uma ainda esse ano, só para pensar o calendário do ano que vem. Depois a gente conversa aqui com a companheirada, então uma reunião mais de trabalho para pensar esse dia a dia, né, o conjunto das tarefas que já foram levantadas aqui, nós vamos dar continuidade. Então a ideia é que seja mais um espaço, porque já tem, mas seja mais um espaço de articulação, de mobilização para a gente poder fazendo essa pressão. Então o Chicão rapidinho e o Haroldo quer dar um informe
e a gente Não, libera todo mundo para voltar para casa tranquilamente. Rapidamente. Só a logística de fazer esse transporte da Guilherme lá fica em 40% do valor da Como é que melhora os contratos? Está muito bem pago, está um preço ótimo, o governo fez um preço muito bom, mas a logística está comendo todo o dinheiro. Então, um pensamento só para todos nós que estamos aqui, como se diz, levar um pensamento para casa. Um velho chinês, há mais de 2000 anos antes de Cristo, ele disse uma coisa que vale para nós hoje. Ele disse o seguinte: para quem pensa por 1 ano ou 2 anos, esse tem que plantar cereais. Quem pensa para daqui 30, 40 anos, esse tem que plantar árvores. Agora, aquele que pensa para daqui 50, 100 anos, esse organiza o povo. Essa é a nossa tarefa. Obrigado, Chicão. Haroldo. Então, só para lembrar, e aí já propor uma agenda da frente, dia 15 de dezembro é o Dia Nacional da Economia Solidária. Lembra-se a morte e a obra e a luta de Chico Mendes. Então, Chico Mendes tem tudo a ver com a economia solidária e no Brasil todo nós vamos celebrar esse dia. Então, queria já chamar a atenção que a gente poderia fazer uma atividade aqui no DF, aqui pelo Parlamento, na semana que é esse período, e a gente tratar desses assuntos aí, que é uma agenda que está estagnada aqui no DF. Tá? Nós só queremos informar, Gabriel, que no dia 15 nós faremos à noite uma live nacional da economia solidária para marcar esse dia. E vamos lançar publicamente o recadastramento dos empreendimentos de economia solidária, o novo CADSOL, né, o cadastro. Mas o importante é isso, é uma live nacional para marcar esse dia. Obrigado pela lembrança. A gente já faz, então, também a mobilização nos canais nossos. Então, gente, assim, eu quero agradecer todo mundo que compareceu aqui. Fica oficialmente instalada essa frente parlamentar. Agradecer os trabalhadores aqui da Câmara, a Vânia, que nos serviu aqui na mesa, a turma do Serviço de Apoio ao Plenário, de Assis, e da TV Web aqui, o Silas, obrigado. Nossos assessores, todo mundo que veio. A luta, como diz aqui o nosso filósofo Chicão, ela continua, né? E muito obrigado, a gente segue nessa luta. Boa noite a todos e todas, e a gente volte para casa bem. E viva a economia solidária! Viva a economia solidária! E viva o Gabriel, que nos reuniu! E viva o presidente Lula!